Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Lucinele Martins. Eu sou economista-chefe aqui das entidades. Eu estou aqui com a nossa estatística, Pamela Kepp, e hoje a gente vai apresentar os dados do mercado imobiliário do ano de 2025. No mercado de locação, no mercado de vendas, na parte dos condomínios, nos financiamentos imobiliários e também alguns estudos especiais. Fiquem bem à vontade. Muito obrigada, a todas as nossas imobiliárias associadas, imprensa, jornalistas, né, imprensa, e todos os convidados que estão hoje na apresentação desse material. Sejam todos muito bem-vindos e aproveitem a nossa apresentação. Então, agora nós vamos fazer essa apresentação em duas etapas. Primeiro, a gente vai falar sobre os resultados de Porto Alegre das pesquisas e depois a gente vai falar um pouquinho sobre financiamentos, sobre alguns também estudos especiais que nós produzimos especialmente para esse panorama. Então, vou passar aqui para a nossa estatística, Pamela Kepp, e qualquer dúvida pode nos interromper. Obrigada. Então, bom dia a todos. Gostaria de agradecer, então, a presença. E, como a Lu falou, eu vou apresentar a parte das nossas pesquisas, dos resultados que a gente obteve ao longo do ano. Então, dando início aqui ao panorama do mercado imobiliário de 2025. Deixa eu só fazer um ajustezinho aqui. Uhum. Então, aqui nós temos uma introdução inicial sobre a abrangência. No mês de dezembro de 2025, segundo o cadastro aqui do Secov, a gente verificou que o segmento de atividade imobiliária compreendia 8.340 empresas, numa área de abrangência de 412 municípios do Rio Grande do Sul. Desse total, 31% das empresas estão aqui na capital, em Porto Alegre, e as demais no interior do estado. As empresas cadastradas atuavam na comercialização e na locação de imóveis e ainda assessoravam 19.133 dos aproximadamente 34.748 condomínios catalogados. Então, vamos seguir. Inicialmente, nós temos a parte de locação de imóveis aqui em Porto Alegre. Então, mensalmente, nós disponibilizamos pesquisas e entre elas a pesquisa de imóveis disponíveis para locação, que é feita por amostragem. Então, nós verificamos que a amostra média total de ofertas no ano de 2025 em relação ao ano de 2024, ela teve uma queda de 3,91%. Quanto aos imóveis residenciais, nesse mesmo período, teve um aumento de 7,61%, e os comerciais, uma queda de 8,29%. Agora, com relação aos 5 anos, né, comparando 2025 e 2020, a amostra média total de ofertas teve uma queda de 10,93%, já os imóveis residenciais, uma queda de 34,18%, e em contrapartida, os comerciais eles tiveram um aumento de 9,41%. Aqui nós temos agora a distribuição por bairros. Então, os bairros que... E aqui um mapa, né, com os bairros de Porto Alegre. Então, os bairros que estão com a cor vermelha, azul e laranja são os bairros que mais concentram as ofertas. Esses bairros, na nossa pesquisa de dezembro de 2025, representavam cerca de 70,66% da amostra. E nós também verificamos nessa pesquisa que 1 em cada 3 imóveis estavam localizados nos seguintes bairros, sendo eles Centro Histórico, Petrópolis, Menino Deus, Floresta ou Moinhos de Vento, que representavam 36,73% da amostra. O Centro Histórico ele se destaca como um bairro que tem a maior quantidade de ofertas para locação, concentrando 18,59% dessas ofertas, onde 78,34% são comerciais, são imóveis comerciais, e 13,76% são imóveis residenciais. Então, aqui nós temos os preços médios do metro quadrado em Porto Alegre por tipo. Os residenciais,
ofertados para locação em Porto Alegre, eles tiveram um aumento nominal de 9,35% no ano de 2025, e a categoria comercial ela teve uma queda de 0,29% na análise de 12 meses. Nesse mesmo período, o IGPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado, ele teve uma variação negativa de 1,05% e o IPCA teve um aumento de 4,26%. Dentre os imóveis residenciais, os tipos que mais representam os JKs, os apartamentos de 1, 2, 3 dormitórios, que representam cerca de 52% da amostra. Já para os comerciais, são as salas e lojas, que representam cerca de 87% da nossa amostra. E aqui nós temos uma tabela comparativa dos preços médios das ofertas para locação, onde tem o preço médio calculado em dezembro de 2024 e dezembro de 2025, e a gente consegue ver a variação por tipo. Aqui, então, a gente tem o preço médio do metro quadrado por bairro, para os imóveis residenciais, então, na locação. Os bairros que tiveram os maiores preços médios foram Três Figueiras, Montserrat, Auxiliadora, Boa Vista e Moinhos de Vento. Já os bairros que tiveram os menores preços médios, Medianeira, Navegantes, Santa Teresa, Jardim Leopoldina e Espírito Santo. E o preço médio do metro quadrado, considerando todos os bairros de Porto Alegre, em dezembro de 2025 ele ficou 37,58, já em dezembro de 2025 ele passou para 38,32. Então teve um aumento, né? Aqui agora nós calculamos o preço médio do metro quadrado para os imóveis comerciais. E para fazer esse cálculo, a gente considerou os tipos que são mais frequentes, que são as casas comerciais, as salas e os conjuntos e as lojas. E a gente categorizou em 3 tipos, que são os imóveis até 50 metros quadrados. Então, os maiores metros quadrados ficaram para os bairros Cristal, Camaquã, Praia de Belas, Teresópolis e Tristeza. E já para a categoria dos imóveis entre 50 a 200 metros quadrados, ficaram os bairros Bela Vista, Chácara das Pedras, Cristal, Praia de Belas e Três Figueiras. E para os imóveis comerciais acima de 200 metros quadrados, ficaram os bairros Bela Vista, Três Figueiras, Teresópolis, Moinhos de Vento e Cristo Redentor. Agora, considerando todas as metragens, o preço médio de metro quadrado para os comerciais em Porto Alegre ficou 36,38. Agora nós passamos para a parte da velocidade de locação, que é uma relação entre os imóveis alugados e os imóveis ofertados. Então, como a gente pode ver aqui, a amostra média disponível em 2025 teve uma pequena queda em relação a 2024, então passando de 12.942 unidades para 12.435. E os imóveis alugados também tiveram uma queda, passando de 1.008 em 2024 para 832 em 2025. Com essa queda na demanda, nós também tivemos um aumento no tempo médio de disponibilidade desses imóveis, que passou de cerca de 13 meses em 2024 para cerca de 15 meses em 2025. Então, nós ficamos com um giro de estoque em torno de 15 meses, né, para girar todo esse estoque de imóveis. Agora, passando para a parte da inadimplência de aluguéis em Porto Alegre, nós fazemos uma análise considerando a inadimplência total e também a inadimplência com ação de despejo e sem ação de despejo. Em 2025, essa inadimplência total teve uma queda em relação a 2024, quando foi 2,26, passou para 2,11. E a gente pode observar também aqui que, como a moradia é indispensável para as famílias, ela é uma prioridade, né, na hora de pagar as contas. Então, o dado de 2025 nada mais é que uma acomodação após o resultado de 2024, que foi o período que nós tivemos as enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Então, passando para os contratos novos,
que são os imóveis alugados. Bom, a quantidade de imóveis alugados em Porto Alegre em 2025, ela teve uma redução de 17,46% na comparação com o ano de 2024, como a gente pode ver aqui. Os imóveis comerciais tiveram uma queda de 12,32%, já os residenciais uma queda de 18,09%. Dentre os motivos para essa razão dessa queda, a gente pode citar que é o grande aumento nos preços médios dos imóveis que ocorreu em 2024, quando a gente ficou com um acumulado de 17,67% nos residenciais. Em 2025, o acumulado ficou 9,35%, então já teve uma queda, mas mesmo assim ficou quase o dobro, mais que o dobro da inflação do período, que é o IPCA, que ficou 4,26%. Outro fator pode ser os estímulos à Minha Casa Minha Vida. Então, foi incluída uma nova faixa no programa e também foi elevado o valor do financiamento das faixas. Então, algumas famílias, aproveitando esses benefícios, e essas oportunidades de financiamento, eles optaram por adquirir imóveis ao invés de locá-los. E também tem o fator da menor circulação de pessoas e o aumento das vendas online. Então, como a gente sabe, na parte comercial é muito imprescindível, né, a circulação de pessoas ali para os comércios. E tanto durante a pandemia quanto durante as enchentes, a gente teve uma grande diminuição no fluxo de pessoas, né, circulando, e também, nesse mesmo período, houve uma expansão das vendas pela internet. Então, o que fez com que muitos pontos fossem devolvidos ou que o interesse na abertura de novos pontos fosse freado, né? Porque nós sabemos que tem os custos de aluguel, luz, enfim, envolve vários custos. Aqui nós temos o aluguel, uma comparação, né, do aluguel médio ofertado comparado com o aluguel médio contratado. Então, para os apartamentos de um dormitório, os aluguéis contratados, eles tiveram uma queda, foram 3,49% inferiores em relação aos ofertados. Já para os apartamentos de 2 dormitórios, esse percentual foi 8,88% inferior. Passando aqui para a estimativa da locação de imóveis em Porto Alegre. Então, durante o ano de 2025, a gente estima que foram alugados 9.982 imóveis. Destes, 14,59% são imóveis comerciais e 84,40% são imóveis residenciais. Cerca de 91% dos imóveis residenciais são compreendidos por esses 4 tipos, sendo os JKs, ou apartamentos de 1, 2, 3 dormitórios, e cerca de mais de 86% dos comerciais são representados pelas salas e lojas. Aqui passando para um ranking com os 5 bairros que tiveram maior percentual de imóveis residenciais alugados no ano de 2025. Então, nós temos como primeiro o Centro Histórico, Petrópolis, Cidade Baixa, Partenon, Menino Deus. E já para os imóveis comerciais, o ranking é composto pelos bairros também Centro Histórico, Petrópolis, Moinhos de Vento, Menino Deus e São Geraldo. Nós temos no nosso site, na área de associado, um dashboard com as informações dessa pesquisa de imóveis alugados. Então, quem tiver interesse e quem tiver acesso pode entrar ali e fazer o filtro por ano, por mês, enfim, tem várias informações. Agora, passando para a parte de comercialização com o ITBI, iniciando com o ITBI. O ITBI ele é um imposto de transmissão de bens imóveis, e ele é um tributo que compete ao município e incide diretamente sobre o valor dos imóveis. Então, por ser profundamente relevante para o nosso mercado, a gente acompanha mensalmente os dados tanto para a capital, aqui em Porto Alegre, quanto para a cidade de Canoas. E também temos um dashboard disponível na área de associado no nosso site. Agora, para a cidade de Porto Alegre.
Então, em 2025, nós tivemos um aumento de 8,12% na quantidade de guias pagas com relação ao ano de 2024. Então, nós totalizamos 35.567 guias pagas. O valor arrecadado em 2025 ele ficou em torno de 425 milhões na cidade de Porto Alegre. O número médio de guias pagas por mês ficou em torno de 2.964 guias e o ticket médio ficou em torno de 11.939,25. Aqui nós temos os bairros com os 2.000 maiores... guias de TBU e TBI pagas por mês em Porto Alegre no passado. Perdão, tu consegue repetir, por favor? Desculpa, não, eu estava comentando com a colega, me desculpa. Tá. Tudo bem. Então, aqui nós temos os bairros com os maiores e menores ticket médios de TBI para os residenciais em 2025. Então, os com maiores ticket médios ficou o bairro Jardim Europa, Bela Vista, Três Figueiras, Boa Vista e Montserrat. E os com menores tickets médios, Mário Quintana, Jardim Leopoldina, Restinga, Santa Rosa Lima e Rubem Berta. Aqui nós também temos ao lado uma tabela com os bairros em que tiveram maior quantidade de transações no ano de 2025. Então, ficou Petrópolis, Centro Histórico, Rio Branco, Menino Deus, Passo da Areia, Sarandi, Partenon, Bela Vista, Tristeza e Montserrat. Agora, quanto ao município de Canoas. No ano de 2025, houve um aumento de 14,19% na quantidade de guias pagas por ano em relação ao ano de 2024. Então, passamos de 6.260 guias pagas para 7.148. Em Canoas, houve uma média mensal de 596 guias e o valor médio de cada guia ficou em torno de 6.696,30, arrecadando em torno de 48 milhões, que houve um aumento de 21% em relação a 2024. Agora, nós fizemos um gráfico da quantidade de guias pagas por mês no ano de 2025 em Canoas. Então, como a gente pode observar aqui, os meses em que tem menores, foram pagas menos guias, foi o mês de fevereiro e o mês de março de 2025, que são períodos de férias, e então muitas pessoas viajam, muitas famílias saem de suas casas, e também nesse período houve as comemorações de carnaval. Então pode ser um dos fatores que influenciou nessa queda nesse período. E os meses em que houveram as maiores quantidades de guias pagas foram os meses de julho, agosto e outubro. Agora, passando para a parte da pesquisa dos imóveis usados disponíveis para venda aqui em Porto Alegre, nós observamos que a amostra média total de ofertas em 2025, com relação a 2024, teve uma queda de 2,35%. Já os imóveis residenciais, no mesmo período, tiveram uma queda de 2,23% e os comerciais, uma queda de 2,62%. Na comparação nos 5 anos, em 2025 com relação a 2020, a amostra média total de ofertas teve uma queda de 21,29%, os residenciais uma queda de 26,76%, e já os comerciais tiveram um comportamento contrário, com um aumento de 30,03%. Aqui nós temos a distribuição por bairros. Então, os 5 bairros com a maior participação no número de ofertas foram Petrópolis, Centro Histórico, Tristeza, Sarandi e Menino Deus. Esses 5 concentraram 23,75% dos imóveis usados disponíveis para venda. E o bairro Petrópolis, ele se destacou com o maior número de ofertas, concentrando 7,14% dessas ofertas. E destas, 81,49% são imóveis residenciais e 13,94% são imóveis comerciais. Aqui nós temos os preços médios do metro quadrado em Porto Alegre por tipo. Então, considerando os preços médios por metro quadrado dos imóveis residenciais usados ofertados para venda, nós tivemos uma elevação de 6,51%. Já os imóveis comerciais
tiveram uma elevação de 13,58%, e a inflação registrada pelo INCCM, que é o Índice Nacional de Custo da Construção Mercado, ela foi de 6,10%, e do IPCA foi de 4,26%. Na parte residencial, os imóveis, os tipos que representaram a maior parte da amostra foram os apartamentos de 2 e 3 dormitórios, representando 34%. Já na parte comercial, foram também as salas e lojas que se destacaram, representando 72% da amostra. E aqui nós temos os preços médios por metro quadrado dos imóveis usados em Porto Alegre, fazendo a comparação de dezembro de 2024 com dezembro de 2025 e a variação que houve nesse período. Então, aqui nós temos o preço médio por metro quadrado nos bairros para os imóveis residenciais usados. Então, o preço médio por metro quadrado dos 5 maiores bairros ficou Jardim Europa, Bela Vista, Três Figueiras, Moinhos de Vento e Montserrat. E os 5 menores, Parque Santa Fé, Campo Novo, Serraria, Rubem Berta e Restinga. Quanto ao preço médio do metro quadrado, considerando todos os bairros, em 2024 ele foi R$ 5.069,91, e em 2025 ele passou para R$ 5.962,59. Agora, a parte do preço médio do metro quadrado dos imóveis comerciais mais frequentes, então as casas comerciais, e separando mercados, e se destacaram os bairros Cristal, Praia de Bela, Santana, Moinhos Branco e Três Figueiras, todos os bairros. Estão me escutando, só para confirmar? Internet está instável. Que aqui consta que a internet está instável. Todos escutando? Podemos seguir? Tá. Obrigada. Obrigada. Então, quanto à rentabilidade do investimento em imóveis, a rentabilidade ele é um índice que traz uma relação entre os preços de venda e locação dos imóveis. Então, nós utilizamos a amostragem dos apartamentos usados e disponíveis em Porto Alegre, e a gente utilizou para o cálculo os imóveis de 1, 2 padrão. Olá, pessoal. A gente já está solucionando aqui. Em seguida, daremos continuação ao evento, tá? Só mais um minuto, por favor. A gente pede desculpa aqui pelo ocorrido, mas a internet está um pouco instável. Então, dando sequência, agora passando para a parte da rentabilidade, como eu havia dito, ele é um índice que avalia a relação entre os preços de venda e locação dos imóveis. Para fazer esse cálculo, a gente utiliza os apartamentos de 1, 2, 3 dormitórios, porque eles têm uma maior consistência nos padrões de construção e preços. Então, no ano de 2025, os apartamentos de um dormitório tiveram uma rentabilidade acumulada de 8,60% ao ano, os de 2 dormitórios de 7,72% e os de 3 dormitórios 6,59%. Então, o apartamento de um dormitório se destacou com relação aos demais, né? Agora, passando para a parte de rentabilidade para os apartamentos de 1 a 3 dormitórios, na comparação do ano de 2023 e o ano de 2024, com relação ao ano de 2025, a gente pode ver que o ano de 2025 ele teve o melhor resultado em geral, né, para os 3 tipos. E também a gente ressalta que, além da rentabilidade do aluguel, ao longo do tempo, ainda há valorização do imóvel. Agora, passando para a parte dos condomínios, considerando todos os
que a gente tem aqui, em dezembro de 2025, a quantidade de condomínios do Rio Grande do Sul era de 34.748, sendo 14.864 aqui na capital, em Porto Alegre, e 19.884 no interior do estado, abrangendo os 412 municípios de jurisdição do Secov. Então, a gente estima que os condomínios em Porto Alegre possuam 454.645 economias. Dentre essas economias contabilizadas, estas seriam ocupadas por aproximadamente 1.077.509 pessoas, ou seja, representa 70,38% da população aqui da capital. Dos 34.748 condomínios de jurisdição do Secov, 19.133 são assessorados por empresas do setor, representando 55,06%, e na capital esse percentual chega a 71,21%, totalizando 10.584 condomínios. Agora, passando para os... nós tivemos, então, um total de condomínios de 14.864, destes 67,3% são residenciais, 4,4% comerciais e 6,9% mistos. 21,4% foram não informados. O bairro Petrópolis, então, é onde se concentra a maior quantidade de condomínios aqui na capital, em Porto Alegre, seguido do bairro Centro Histórico, Rio Branco, Menino Deus e Santana. Aqui nós temos a inadimplência de condomínios em Porto Alegre, e nessa pesquisa a gente organiza a inadimplência conforme os períodos, até 29 dias, de 30 a 60 dias e mais de 60 dias. Como a gente pode ver aqui no gráfico, o período em que a maior inadimplência é mais de 60 dias, em 2025 ficou 8,93%. Já a média, em 2025, geral, total, ficou 15,90% e foi inferior à média de 2024, que havia sido 17,15%. E o percentual médio de ações na justiça no ano de 2025 foi 0,36%. Então, por esse dado, a gente pode ver que o condômino inadimplente ele continua preferindo liquidar preferencialmente outras dívidas com maiores encargos, mas ele sempre tem o cuidado de evitar a cobrança condominial na esfera judicial. Agora, passando para a... Obrigada, Pâmela. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre financiamentos imobiliários. E a gente vai começar falando da poupança, tá? Por que a poupança? Porque ela é importantíssima para o mercado imobiliário. É dela que vem a maioria dos recursos dos financiamentos do SBPE, que é um dos tipos de financiamento, junto com o FGTS, que mais tem vigência no mercado. Da poupança, 65% desse saldo poderia ser disponibilizado para financiamento imobiliário. Agora, esse número já subiu, né, para 100%, o que é bom para o mercado imobiliário, porque eu vou ter mais dinheiro disponível para financiamentos. E o que acontece com a poupança? Quando eu tenho uma captação líquida positiva, eu tenho mais recursos para ser disponibilizado para financiamento. Já quando tem o contrário, se ela sofre uma retração, ou seja, quando eu tenho mais retiradas do que depósitos, há uma tendência de se restringir esse crédito. E o que aconteceu com a poupança nos últimos 5 anos? Tiveram mais saques do que depósito. Foram 5 anos que a gente teve uma captação líquida negativa. Também, ao longo de 2025, a gente teve uma Selic alta. Então, a Selic, que já estava alta, aumentou ainda mais. E quando ocorre o aumento da Selic, a poupança perde competitividade na sua rentabilidade. Então, há uma migração para outros tipos de investimentos que são mais rentáveis e atrativos. E também, quando a gente tem inflação alta, que a gente teve em boa parte de 2025, as pessoas perdem o poder de compra. Dinheiro vale menos. Então, se deposita também menos em poupança ou se tem mais saques. Então, aqui observando mês a mês o comportamento da poupança, nós tivemos apenas 3 meses com um saldo positivo, em 2025.
Dezembro, historicamente, é um mês onde mais se deposita na poupança, devido, né, muito em questão do 13º, e janeiro é um mês onde mais se retira da poupança, né, devido a pagamentos de contas ali do início do ano. Como eu havia falado, nós tivemos 5 anos de captação líquida negativa, que teve mais saques. Isso nunca ocorreu. Tá? É a primeira vez nessa série, é desde 1995 que se analisa ela, o Banco Central coloca ela, e é a primeira vez que nós temos 5 períodos com captação líquida negativa. Então, o que aconteceu com os financiamentos imobiliários pelo SBPE, que tem recursos da poupança? Em 2025, teve uma queda de quase 14%. Na construção, a queda foi de 30% e na aquisição, quase 5%. Então, esses dados eles são da ABCIP, que é a Associação Brasileira da Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança, e consideram operações realizadas com recurso da poupança para construção, aquisição, reforma e compra de material para a construção. Nesse cálculo, não estão os financiamentos com o recurso do FGTS, tá? Porque ele abastece o Minha Casa Minha Vida. Observando as unidades financiadas mês a mês, nós notamos que o mês de setembro e o mês de dezembro de 2025 foram os meses onde mais tiveram financiamentos imobiliários pelo SBPE no Brasil. Analisando aqui por ano, o total de unidades financiadas no Brasil em 2025 foi de 458 mil unidades. Esse total teve uma queda de 14% em relação a 2024, e no montante financiado teve uma queda de 13%, ficou em 156 bilhões transacionados. Nós também temos esse dado gentilmente cedido para nós, especialmente para o nosso panorama, pela ABCIP do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul teve um comportamento contrário ao Brasil, cresceu as vendas pelo SBPE em 2025. Esse resultado ele pode estar vinculado em algumas ações de compra e venda de imóveis devido às enchentes que ocorreram aqui no Rio Grande do Sul. Tanto é que, se a gente perceber, o valor financiado que foi disponibilizado para esse financiamento caiu, ou seja, caiu 6%, ou seja, possivelmente os imóveis que foram contratados pelo SBPE possuem um valor menor, porque eu tive uma maior quantidade financiada e um menor montante disponibilizado para esse financiamento. Aqui é apenas um gráfico ilustrativo do efeito que uma Selic faz nos financiamentos imobiliários pelo SBPE. Então, a linha amarela é a taxa Selic média do ano e a azul é as unidades financiadas pelo SBPE. Como nós podemos observar, elas têm um comportamento contrário, ou seja, quando sobe a Selic, os meus financiamentos imobiliários pelo SBPE ficam menores. Por quê? Porque fica mais caro para pegar esse crédito. Agora, falando um pouquinho do FGTS, os financiamentos pelo Minha Casa Minha Vida, ao contrário do SBPE, como teve muitos estímulos que a Pamela já havia comentado, elevação de faixas, de tetos de faixas, criação de uma nova faixa, nós tivemos um aumento na quantidade financiada pelo FGTS, que foi 627 mil unidades. Esse valor 3% melhor do que 2024. Se a gente for observar essa série aí dos últimos 11 anos, é a maior da série analisada, a maior quantidade pelo FGTS. Os valores financiados também subiram, inclusive subiram bastante. Se a gente pegar ali o comparado de 2025 com o valor financiado lá em 2023, por exemplo, a gente teve um grande aumento. Com relação a 2024, que já tinha subido, foi 9% maior quantidade financiada. Se a gente junta esses dois tipos de financiamento que são os mais comuns aqui no Brasil, tanto o SBPE quanto o FGTS, o resultado bom que nós tivemos pelo FGTS não foi suficiente para deixar esse número positivo.
Então, se eu somo os financiamentos do SBPE com os financiamentos do FGTS, eu tenho uma queda ainda em relação a 2024 de 5% nas unidades. No montante financiado, uma queda de 4%. Vamos falar um pouquinho do mercado de trabalho, passando rapidinho pelo Brasil, considerando todas as atividades. Lá em 2025, nós tivemos um resultado positivo, ou seja, teve mais admissões do que demissões, de mais de 1.200.000 postos de trabalho. Esses dados eles são do CAGED e consideram somente os empregos formais. Se eu pego a região sul, nós tivemos um resultado positivo de 186.126 postos. Foi a terceira região do Brasil que mais gerou empregos, mas quando a gente compara, né, por estados, o Paraná foi o estado que mais gerou na região sul, seguido de Santa Catarina, e por último nós, o Rio Grande do Sul, que geramos 46.277 postos de trabalho. Agora vamos entrar no nosso ramo, as imobiliárias. Como é que se comportou as imobiliárias no Rio Grande do Sul, atividades imobiliárias? Diferente do ano de 2024, nós tivemos um resultado positivo de 178 postos, ou seja, admitiu-se mais do que demitiu-se. A faixa etária que mais tem admitido e demitido é do intervalo de 20 a 30 anos. Só essa faixa corresponde a 38% das movimentações. Aqui, nesse gráfico que está em laranja, nós podemos observar como é que se comportou o saldo das atividades imobiliárias no Rio Grande do Sul desde 2020 até 2025. O tempo médio de permanência nos empregos. Esse dado é da RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, e o tempo, as pessoas ficam, em média, 4,4 anos trabalhando nas imobiliárias. A região que mais tempo se fica nas atividades imobiliárias é a Nordeste Rio-Grandense, com 5,04 anos, e a menor região Centro-Ocidental Rio-Grandense, com 3,69 anos. Esse dado é de 2024, porque é o último dado disponibilizado da RAIS, que tem uma defasagem ali de 1 ano. Na parte dos condomínios, diferente das imobiliárias, nós tivemos um saldo negativo. E isso não é exclusividade do ano de 2025. Se nós analisarmos ali naquele gráfico laranja também, desde 2020 até 2025, todos os anos nós temos mais demitidos nos condomínios do Rio Grande do Sul do que admitidos. As faixas que mais tiveram movimentação, tanto de admitidos quanto de demitidos, foi de 31 até 50 anos, que tem 2 faixas, e eles representaram 47% dessas movimentações. O saldo de 2025 foi menos de 280 postos de trabalho. Nos condomínios, diferente da imobiliária, a gente tem um tempo muito maior de permanência no emprego. Então, a média de todas as regiões do Rio Grande do Sul é de 8,85 anos. A de maior, que fica mais tempo de permanência, 10,25 anos, que é a região Centro-Ocidental Rio-Grandense, e a menor, Centro-Oriental Rio-Grandense, com 7,60, ou seja, praticamente o dobro do tempo que um funcionário fica em média nas atividades imobiliárias. Agora, entrando um pouquinho na parte da taxa condominial, que é um estudo especial que a gente realizou para o Panorama. Então, a taxa condominial ela vai muito além de ser uma simples cobrança. Ela é essencial para manter a estrutura, os serviços, a qualidade de vida dentro de um condomínio. E se a gente deixar de pagar essa taxa, pode gerar problemas sérios, em casos extremos, ocasionar até a perda do imóvel para a quitação dessa dívida de condomínio. Então, quando a gente quer viver num bairro mais cobiçado, vamos dizer assim, a gente paga um preço. Então, né, junto ao glamour de morar numa região privilegiada, vem também um custo maior de taxa condominial. Nós identificamos aqui que para apartamentos em Porto Alegre, a maior taxa condominial foi registrada no bairro Bela Vista, com 1.811,71, lembrando que é uma taxa média.
seguido de Moinhos de Vento, Três Figueiras, Jardim Europa e Montserrat. Isso são o top 5. Se a gente separa por tipo, né, os imóveis JK, eles tiveram um valor médio de condomínio por metro quadrado de 9,84. Observando aqui, comparando com os outros tipos de apartamento, ela é maior. Por que essa taxa é maior? Porque ela é por metro quadrado, e um JK tem uma metragem muito menor. Então, por isso que esse valor é menor. Então, o JK e apartamento de um dormitório, eles são muito procurados por estudantes, por casal sem filhos, por pessoas que moram só, que daqui a pouco a gente vai ver que é uma tendência, né, do mercado imobiliário. No JKs, a maior quantidade ofertada é no centro histórico, e o valor médio de metro quadrado por condomínio é de R$ 14,06. Já por os apartamentos de um dormitório, as maiores taxas encontradas foram nos bairros Três Figueiras, Boa Vista e Montserrat. Eles tiveram valor de 14,26%, 13,70% e 12,6% reais, respectivamente. Então, também é importante citar que no mercado imobiliário, as construções antigas, elas exigem um maior gasto com manutenção. E isso, muitas vezes, eleva o valor do condomínio. Já nos imóveis novos, nos bairros mais nobres, tem uma melhor infraestrutura, com áreas de convivência, lazer, com academia, piscina, e isso também acaba impactando no custo do condomínio. Com relação às casas, nós temos aqui a casa de 2 dormitórios, com 5,12 por metro quadrado, e as casas de 3 dormitórios, 3,92%. Nós temos uma quantidade menor de casas, e então isso limita a análise. Mas, para a casa de 3 dormitórios, no bairro Tristeza, tinha maior quantidade ofertada, seguido de Bela Vista, Tristeza, Ípica e Ipanema, com valores de 3,58, 2,92 e 2,98. Nas casas de 4 dormitórios, a maior quantidade amostral foi no bairro Belém Novo, com um valor médio de condomínio de 7,87%, ou seja, um ticket maior. Lofts e estúdios. Esses tipos, eles estão muito presentes nos lançamentos imobiliários nos últimos anos, porque eles são espaços modernos, mas também eles têm preços diferenciados. Apenas aqui uma contextualização, com os estúdios, eles são plantas abertas, que tem cozinha, sala, quarto no mesmo ambiente. A exceção da parede fica para o banheiro, né, e eventualmente uma varanda. Então, seria um JK na versão gourmet, vamos dizer assim, na versão moderna. Já os lofts, eles apresentam uma decoração no estilo industrial, ele tem pé direito alto, janelas amplas e também possibilita a construção do mezanino. Esse diferencial de estrutura, conceito, exclusividade que esses tipos têm, acabam elevando os preços dos imóveis e também da taxa condominial. Então, se a gente for ver o valor médio do condomínio por metro quadrado desses dois tipos, eles são bem altos. Apartamentos de cobertura. Então, aqui nós temos a cobertura de 1, 2, 3 e 4 dormitórios. As coberturas são imóveis que têm um preço maior com relação aos outros apartamentos, mas também possuem uma metragem maior. Então, aqui a gente exemplificou que as coberturas de 2 dormitórios têm uma área média de 152 metros quadrados, de 3 dormitórios, 242, e a de 4 dormitórios, 364 metros quadrados. Por ter uma metragem mais ampla, o preço da taxa condominial por metro quadrado fica, em média, aquém dos outros imóveis com metragem menor. Nós também analisamos o preço médio de metro quadrado, do valor do condomínio, desculpa, das salas e conjuntos e andares. Por quê? Porque isso impacta muito, tanto na locação quanto na venda desses espaços comerciais. Então, essa categoria, ela já vem enfrentando muitos desafios, como a Pamela já mencionou também. A Covid abalou fortemente, as compras online prejudicam muito o comércio de rua, né? E a gente teve também as enchentes, que foi mais um percalço para a parte comercial. Então, e também tem as incertezas econômicas e agora também as climáticas, que acabam afastando uma maior velocidade, tanto de venda quanto de locação, desses tipos comerciais. Mas também a gente sabe que há projetos já para transformar alguns imóveis comerciais em residenciais. Então,
Isso seria uma maneira também de desovar esses estoques aí, tanto para alocação quanto para venda. Quando a gente fala de proporção, aqui eu vou falar da locação, tá? Então, quanto que o condomínio pesa no valor da alocação desse imóvel? Diferente da análise que a gente fez pelo valor de condomínio, onde os bairros nobres tiveram um valor maior, quando a gente analisa pela proporção, a gente percebe que os bairros mais populares têm destaque. Isso porque o valor condominial, ele contempla despesas fixas a todos os condomínios. Limpeza, manutenção, uso de áreas comuns, então são despesas que todos os condomínios têm, independente do padrão. Mas o valor de aluguel nessas áreas, ele acaba sendo menor, quando comparado com áreas que são nobres. Então, isso acarreta uma maior proporção entre o valor do aluguel e o valor da taxa condominial. Aqui nós temos em Porto Alegre uma proporção maior na Lomba do Pinheiro, seguido de Jardim Leopoldina, centro histórico. Aqui no centro também a gente sabe que tem muitos imóveis antigos que acaba elevando o valor da taxa do condomínio, seguido de Vila Nova e Costa e Silva. Um outro estudo também, desculpa estar passando bem rápido, mas como a gente tem um tempo curto relacionado ao bastante conteúdo, a gente tem que correr um pouquinho mais. O aumento de pessoas morando sozinhas e o impacto no mercado imobiliário. Então, os imóveis menores são a nova realidade do mercado. Os apartamentos vêm diminuindo do tamanho, eles estão cada vez menores. Mas e por que isso tem acontecido? Porque a família brasileira, ela vem diminuindo de tamanho, a taxa de natalidade está mais baixa, ou seja, as mulheres estão tendo menos filhos, as famílias estão cada vez mais urbanas, migrando da parte rural para as cidades, mortalidade de cônjuge na terceira idade também é um fator que as pessoas moram só, e aumentos nos divórcios. Isso são os porquês, mas também tem a parte boa. Quando você mora num local pequeno, você limpa rápido, você organiza fácil e rápido. Mas precisa de adaptações dessas construções. Então, se eu tenho um espaço interno, privativo menor, eu preciso de a área de lazer maior, eu preciso de mais espaços coletivos, eu preciso de lavanderia compartilhada. E também impulsiona outros nichos, como o self-storage, por exemplo, que são pequenos depósitos, para acomodar bens e pertences que a gente quase não usa. Um exemplo, uma prancha de surf. Né? Então, vou guardar num depósito. E também impulsiona o setor de imóveis sob medida. Por quê? Porque os apartamentos são muito pequenos. Então, para otimizar o espaço desses apartamentos, precisa-se de imóveis sob medida. Então, apesar desses imóveis eles terem um tamanho menor, não necessariamente que eles tenham preços menores. Depende muito de onde eles serão construídos, porque também tem na questão da construção o valor dos terrenos, que impacta muito no preço do imóvel. Então, pode-se dizer que o tamanho fica menor, mas o preço nem sempre. Então, depende muito de onde que ele está localizado. Esse assunto dos imóveis ficarem cada vez menores não ocorre só aqui em Porto Alegre, não ocorre só no Brasil, é uma tendência mundial. As vendas aqui também foram impulsionadas desses tipos, então, só de estúdios e apartamentos de um dormitório, segundo o Sinduscom, 50% do total vendido no primeiro semestre foram desses dois tipos. Mas quais que são as características desses domicílios com esses arranjos menores? Então, nós fizemos um estudo no censo, analisamos os 3 últimos censos, 2000, 2010 e 2022, onde nós percebemos um aumento significativo de domicílios com apenas um morador. Então, lá em 2000 eram 4 milhões no Brasil, e em 2022, 13,7 milhões, que representavam 9,12% dos domicílios em 2000, 12,18% em 2010 e 18,94% em 2022. No Rio Grande do Sul, também o mesmo comportamento, 345 mil em 2000, 546 mil em 2010 e 951 mil em 2022, que representavam 11,35, 15,17 e 22,34. Para Porto Alegre,
nós temos um número ainda maior na questão percentual. No total da quantidade, 75 mil em 2000, em 2010, 110, em 2022, 162. Mas um dado que chama a atenção aqui é o dado de 2022, 29%. Isso significa que quase um terço dos domicílios de Porto Alegre possui apenas um morador. Então, né, esse fenômeno de residências unipessoais, ele reflete uma tendência que pode ser observada também em diversas outras capitais, como eu citei, e pode ter como causa o crescimento do número de estudantes e profissionais que se mudam para a capital em busca de melhores oportunidades de estudo e emprego, e o número de casamentos que teve uma certa estabilidade em 12 anos. Aqui a gente comparou 12 anos, porque são os dados também do censo para ficar igual. Mas o número de divórcios aumentou. Então, pode-se dizer que aqui nós temos cerca de 3 casamentos para um divórcio. Esse padrão também se reflete no Rio Grande do Sul. Então, pelo dado que nós analisamos, 977 mil casamentos em 2010 e 970 mil em 2022, um pequeno recuo, mas os divórcios aumentaram muito. Então, de 239 mil lá em 2010 para 420 mil. Ou seja, os brasileiros, eles continuam casando, mas eles estão se separando mais. Pelo ranking, e esse dado aqui é importantíssimo para nós, tanto para a capital quanto para o Rio Grande do Sul. Porto Alegre é a capital que mais tem o maior percentual de domicílios com apenas um morador. É a capital que mais tem. Seguida de Florianópolis, Vitória, Rio de Janeiro e Salvador. Quando a gente analisa o estado como um todo, nós perdemos apenas para o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro, não saiu o percentual ali, mas o Rio de Janeiro tem uma maior quantidade e o Rio Grande do Sul, como a gente observou na tabela anterior, tem 22% no total de 2022. Quais são as características? Quem são essas pessoas que moram só? Então, não houve modificações ao longo dos anos consideráveis no quesito gêneros. No Brasil, a maioria que mora sozinha são homens, mas no Rio Grande do Sul e Porto Alegre são mulheres. A faixa etária, né, tanto Brasil, Rio Grande do Sul como Porto Alegre, é 60 mais, é o maior público que vive só. E também a gente observa que houve queda nas faixas etárias mais novas, entre 25 e 39 anos, e a proporção diminuiu significativamente. Então, isso mostra que o envelhecimento populacional e também as transformações, novos arranjos familiares, novos estilos de vida da população. E como que o mercado imobiliário está se adaptando a isso? Então, nós observamos não somente um aumento de pessoas morando sozinhas, mas também uma redução no tamanho das famílias. Isso impulsiona a busca por residências menores, como a gente mencionou anteriormente. Infelizmente, a gente não tem dados para o estado do Rio Grande do Sul como um todo, e por isso que a gente vai tomar Porto Alegre como exemplo. Tá? Então, a participação média dos apartamentos de JK e de um dormitório, lá em 2020, era cerca de 35%. E em 2022, 36,9%. Então, pode-se dizer que 1 a cada 3 imóveis ofertados em Porto Alegre eram desses dois tipos nesses anos. Nós temos dados mais recentes. Em 2025, esse percentual é apenas de 20,9%, ou seja, não tem tanta oferta e há demanda para esses tipos de imóveis aqui na capital. Nos alugados, propriamente dito, nós percebemos pelo gráfico que mesmo tendo uma redução na quantidade ofertada, a demanda continua muito forte. Então, tem muito interesse sobre esses tipos de imóveis para locação aqui na capital. Vale destacar também desse estudo que a população com mais de 20 anos aqui no Rio Grande do Sul aumentou 9% nesses últimos 12 anos, chegou a 8,3 milhões, com relação a 7,6 milhões do censo de 2010,
Mas isso não se refletiu num aumento proporcional dos casamentos, né? O que sugere que as pessoas tenham optado por viver sozinhas ou por ter outro tipo de arranjo familiar. Como eu mencionei também, tem muito envelhecimento da população, a quantidade de pessoas idosas aqui no Rio Grande do Sul passou de 1,4 milhões para 2,19 milhões em 2022, ou seja, cresceu cerca de 50%. Esse grupo representa a maior proporção de domicílios, com apenas um morador, no estado é de 46,77%, e em Porto Alegre, 44,39%. Então, esses dados reforçam uma tendência, que é o envelhecimento populacional, e também associa ao aumento de domicílios unipessoais, indicando também essas transformações de padrão, tanto de família quanto de convivência. E a pergunta que fica é: será que as novas concessões serão suficientes para atender essa demanda? Ou os estoques dos tipos menores continuarão se reduzindo? Uma pergunta aí que fica para a gente pensar. Nós fizemos também um estudo comparativo dos valores dos imóveis. Aqui, diferentemente daquela análise que nós fizemos, que considera todos os imóveis, tanto para locação quanto para venda, e considera as movimentações no mercado, nesse estudo são apenas os imóveis que estavam disponíveis em dezembro de 2024 e continuavam disponíveis em dezembro de 2025. São os mesmos imóveis, né? Então, a gente pegou os mesmos imóveis para ver como que se comportou ao longo do ano. Para alocação, nós tínhamos uma amostra de 5.382 unidades. A maioria não teve redução de preços. E 7,97%, quase 8% das unidades, tiveram preço reduzido. Essa redução foi de cerca de 22% no preço médio para alocação, que foi observado em 2025, com relação ao preço médio de 2024. Essa redução mais expressiva foram nos imóveis comerciais, que somaram 352 anúncios com redução. Então, a demanda por esse tipo de imóvel é menor, também tem a dificuldade dessa retomada pós-enchente, que dificulta muito para os imóveis comerciais. Os bairros que tiveram a maior quantidade de imóveis comerciais com redução de preço foram Centro Histórico, Floresta, Moinhos de Vento, Petrópolis, Menino Deus e Cristal. Desses 351 anúncios, 30% estão no Centro Histórico e no bairro Floresta, áreas que foram muito atingidas pela enchente. Então, só aqui no Centro Histórico, que teve grande parte do território alagado, como nós sabemos, 89 imóveis comerciais têm hoje a locação mais barata do que tinha um ano atrás. E o valor dessa redução de preço, o percentual de redução foi de 30,84%, evidenciando bem aqui a dificuldade dos imóveis comerciais, principalmente nessas áreas que foram alagadas. Quanto aos imóveis residenciais, a quantidade que sofreu redução de preços foi pequena, 67 unidades que constavam nessa amostra. Os imóveis mais afetados pelas águas foram os comerciais, que foram lojas e pavilhões, os comerciais térreos, e os residenciais, como casas e apartamentos também, que ficavam nos térreos dos edifícios. Na parte da venda, a amostra contemplou quase 9 mil imóveis que estavam disponíveis em 2024 e continuavam em dezembro de 2025. 15,22%, um número maior do que na locação, tiveram redução de preços. Mas o recuo desses preços foi menor. O percentual de redução foi de 12,8% nos preços de 2025, comparado com os preços de 2024. Essa variação na alocação, a gente viu que foi a maioria nos imóveis comerciais, na venda, foram maioria nos imóveis residenciais. 1.012 anúncios que estavam disponíveis em dezembro de 2025 em 2024 e continuavam em dezembro de 2025, tiveram redução. Isso pode ser impactado pela taxa de juros, que dificultam o financiamento, como eu mencionei, pelo SBPE, e também pelos desafios que ainda são encontrados pelos proprietários, ou, enfim, para a recuperação desses imóveis que foram afetados pelas águas. Então, desses 1.012 anúncios que tiveram redução,
30% deles, que foram 327 imóveis, estão localizados no bairro Tristeza, Ipanema, Sarandi, Petrópolis, Menino Deus, Cristal e Jardim Isabel. Então, somente no bairro Tristeza, 78 imóveis têm hoje um preço de venda mais barato do que tinha um ano. E o valor dessa redução ficou em 10,60% percentual de redução. Quanto aos imóveis comerciais, também tivemos alguns anúncios que sofreram redução, foram 205, e esse percentual foi de 15,25%, percentual maior de redução no preço do que nos imóveis residenciais. Por quê? Porque a velocidade de venda no imóvel comercial é menor, e também, como a gente mencionou, lojas e galpões foram muito impactados. Os bairros que tiveram maior quantidade de imóveis residenciais com redução de preço foram Tristeza, Ipanema, Sarandi, Petrópolis, Menino Deus, Cristal e Jardim Isabel. Então, o que a gente pode tirar de tudo isso? Pelas análises, a gente pode dizer que ainda sentimos os efeitos das enchentes, principalmente nos imóveis comerciais na locação. Já a taxa de juros impacta diretamente os imóveis residenciais, a aquisição. Por quê? Porque as parcelas ficam mais caras, o SBPI a gente sabe que é atrelado à Selic, então uma taxa de juro maior pode dificultar, né, a compra do tão sonhado imóvel. Por outro lado, a gente tem o Minha Casa Minha Vida, que expandiu as faixas também e que esse ano de 2026 deve continuar impulsionado. Um outro estudo que nós realizamos aqui foram dos imóveis residenciais de luxo. Já falamos que a taxa de juros impacta o mercado imobiliário, dificulta os financiamentos e tal. Mas será que é para todos os padrões? Nós vimos que para o luxo, não. Quando a gente compara nos últimos 5 anos, nós tivemos um aumento. Aqui nós pegamos apartamentos e casas em condomínio, que é o tipo residencial mais contabilizado, esses dados também são das guias do ITBI, e nós tivemos um aumento de 40,8% se nós considerarmos todos os apartamentos e casas em condomínio, de todos os valores. Se a gente pega só os imóveis que foram negociados acima de 2 milhões de reais, nós temos um aumento em 5 anos de 211,11%. Mas por que esse imóvel de luxo ele é diferente? Porque o público é diferenciado. Esse público tem estabilidade financeira, tem outros investimentos, então juro alto, inflação alta, não pesa tanto na hora que eles vão fechar o negócio. Eles levam em consideração outros fatores. Modernidade da construção, tendência de mercado, exclusividade, se esse imóvel vai trazer um status, um prestígio, eu quero comprar naquela torre, porque aquela torre é muito alta, é a mais alta do Brasil, enfim. Tem que trazer alguns desses benefícios para ter essa compra desse imóvel, é diferente dos outros tipos de imóveis, por exemplo. A gente não possui dados, infelizmente, de outras cidades, e por isso que a gente fez somente para Porto Alegre. É importante citar que o mercado imobiliário ele é muito carente de dados, apenas fazendo um parênteses aqui. Então, é muito difícil conseguir informações para realizar estatísticas para o mercado imobiliário, mas as que a gente consegue aqui no departamento fazer estudos, né, para vocês, para aproveitarem também. Então, a quantidade de apartamentos em casas e condomínios vendidos em 2025 com relação a 2024 subiu 9,7%, mas se a gente considerar as casas e apartamentos acima de 2 milhões, o crescimento em um ano foi de 79,07%. Importante citar também que a maioria dessas vendas de imóveis de luxo foram concretizadas no segundo semestre de 2025, onde a gente tinha uma Selic a 11% ao ano, onde a gente tem uma Selic a 11% ao ano. Então, esse resultado, ele corrobora com a tese mencionada anteriormente, que as taxas de juros não têm grande influência na hora da compra de imóveis de luxo. O top 5 de bairros onde mais vendeu imóveis de luxo na capital foi Bela Vista, com 103 unidades, e um valor médio de tickets de 3 milhões e 600. Complementam o ranking o Rio Branco,
Petrópolis, Jardim Europa e Boa Vista. O maior ticket foi no bairro Cristal. Não aparece aqui na lista, porque eles, se não me engano, era o sexto ou o sétimo bairro com mais quantidade de venda. Mas o maior ticket está nele, de mais de 6.655.000 reais. Nós fomos observar mais o bairro Cristal, o que estava acontecendo, já que ele não tinha um histórico de ser um bairro com muitas vendas nesse tipo nesse valor de imóvel, vamos dizer assim, mas tem um condomínio, né, do bairro Cristal, que é de alto padrão, e só nesse condomínio, em 2025, foram comercializados 41 apartamentos, todos eles acima de 5 milhões. Um outro estudo, falando brevemente aqui, é do aumento da população no litoral do Rio Grande do Sul. Nós também pegamos dados dos censos, tanto 2010, 2022 e também a estimativa da população em 2025, e fizemos essa comparação. Como é que estão? Como é que está? Muito se vê falar das pessoas migrando para o litoral, mas será que isso realmente procede? Então, observando os dados do censo, sim. Então, muitas pessoas abandonaram uma casa de veraneio que tinha no litoral e passaram a adotar ela como a principal moradia. A aposentadoria, a possibilidade do trabalho remoto, a maior qualidade de vida, desejo de ter uma rotina mais tranquila, sensação de bem-estar, enfim, todos esses fatores impulsionaram essa mudança. O litoral norte, a gente teve um maior aumento, 31,38% da população. O litoral norte, ele é composto por 20 cidades e o litoral sul por 5. Tá? Então, no litoral norte, a população passou de 284 mil habitantes em 2010 para 373 mil em 2025. Já no litoral sul, o crescimento foi mais discreto, apenas 2,31%. As cidades que mais tiveram pessoas, que mais ganharam pessoas como moradores, foi a cidade de Imbé. A cidade cresceu 58,61% da população, passou de 18 mil para 28 mil, mas também tiveram destaque Capão da Canoa, que cresceu 57%, Arroio do Sal, que cresceu 47%, Balneário Pinhal, quase 42%, Cidreira, quase 39%, Xangri-Lá, mais de 36%, Tramandaí, aproximadamente 36% também, e Torres, 25%. Então, essa análise nessa tabela evidencia esse crescimento contínuo da população no litoral ao longo do tempo. Mas quais são as consequências para o mercado imobiliário? Uma consequência, valorização dos imóveis. Quando a gente tem uma demanda maior, independente se no litoral ou qualquer outra cidade, os preços tendem a elevar. Isso tanto para compra quanto para o aluguel. Especialmente em regiões que têm boa infraestrutura, que têm segurança, que têm qualidade de vida. Um outro ponto também é a expansão urbana em novos empreendimentos. Quando mais pessoas estão lá, construtoras, incorporadoras, elas passam a investir mais em condomínio, em loteamento, empreendimento. Esses são de médio e de alto padrão, e que também impulsiona o crescimento dessas cidades. E, principalmente, a gente tem uma mudança no perfil da demanda, porque antes o litoral era voltado para o turismo, para a residência de veraneio, e aí agora ele passa a receber famílias, profissionais que vão buscar fixar moradia, que vão morar lá. Então, isso gera uma procura por imóveis próximos a escolas, áreas comerciais, serviços de saúde, lazer, e transforma o perfil urbano e econômico dessas cidades. Com isso também pode trazer uma pressão sobre a infraestrutura, ou seja, quando a gente tem um grande aumento de população, pode sobrecarregar serviços públicos, saneamento, transporte, energia, e isso vai exigir das prefeituras, enfim, mais investimentos em infraestrutura urbana. E também, um outro ponto, que pode trazer uma desigualdade regional. Então, as mais desenvolvidas das regiões litorâneas, elas podem concentrar investimentos, enquanto áreas menos procuradas, elas podem enfrentar apenas o aumento do custo de vida. Então, elas não têm esse mesmo retorno em infraestrutura.
E por último, já finalizando aqui, a gente tem uma pesquisa, ela é uma pesquisa que a gente realiza aqui no Secov desde 2013, onde a gente analisa o perfil do síndico gaúcho. Historicamente, a maioria dos que estavam na função síndico eram mulheres. E o resultado de 2025, a gente percebeu uma inversão. A maioria passou a ser homens. Então, essa foi uma das curiosidades que a gente identificou nessa pesquisa. O síndico externo, ele vem aumentando, apesar de a maioria ainda ser síndico morador, 74% dos respondentes moram, né, nos condomínios e 26% são externos. A idade continua em todos os anos que a gente fez a pesquisa, a maioria dos síndicos possuía acima de 50 anos. Tá? Então, aqui na pesquisa de 2025, foram 65%, mas também um ponto que chamou a atenção é que a escolaridade aumentou muito. Então, hoje, 74% dos síndicos gaúchos possuem ou superior completo, né, no mínimo superior completo, ou superior, ou então pós-graduação. E eles possuíam cerca de 10 anos de experiência como síndico. Aqui também é o maior percentual ao longo dos anos. A maioria tinha esse tempo de experiência. Aqui, numa pesquisa de 2025, 38%. 91% possuíam assessoria imobiliária no condomínio, isso também é um fator super importante para um bom desenvolvimento do condomínio. 73% não cursou, não fez o curso de síndico, e 27% cursou. Aqui, um dado muito importante para as empresas que assessoram os condomínios é que os serviços que os síndicos mais valorizam, né, nas imobiliárias são extratos financeiros de condomínio claro e explicativo, 70% assinalou essa questão. Facilidade no contato com o consultor do condomínio, 70% assinalou essa opção, e agilidade nos retornos solicitados para imobiliárias, 68% assinalou essa opção. Tecnologias que os condomínios mais usam, câmeras em áreas comuns, 79%, e cerca elétrica, 50%, sensores de presença, 55%. Nós percebemos ali que os dois primeiros são relacionados à segurança. Né? Então, por exemplo, a própria cerca elétrica cresceu bastante ao longo dos anos. Lá em 2015, apenas 3% dos síndicos disseram que tinham cerca elétrica nos seus condomínios, e agora 50% assinalaram essa opção. Já os principais problemas, né, nos condomínios, que, enfim, a gente sabe que tem muitos, mas o principal é de comportamento, 61% assinalaram essa opção, seguido de animais, uso de áreas comuns, com 31%, e segurança, com 26%. Então, apenas aqui as considerações finais, nós gostaríamos de ressaltar o nosso agradecimento, tanto aos órgãos e instituições, mas principalmente às imobiliárias que são nossas parceiras, que contribuem com os dados, tanto para as pesquisas mensais e também para a realização desse panorama. Muito, muito obrigada. Então, graças a vocês, que são nossos aliados, né, na busca e no fornecimento de dados, que são fundamentais, assim, para as pesquisas. Muito, muito obrigada mesmo. Aqui a nossa diretoria da gestão, a nossa diretoria trocou recentemente, agora, né, no último dia 15 de fevereiro. Então, como o panorama é do ano de 2025, essa era a nossa diretoria vigente naquele período, vamos dizer assim. Muito obrigada, que nossa equipe, nós fazemos parte aqui do Secov, mas nós temos dentro do Secov o Instituto de Estudos Imobiliários, que é o setor de inteligência de mercado. Temos a nossa diretora executiva, Carolina, e fazem parte da equipe eu, a Pamela, os nossos assessores também, o Luiz Gustavo e o Carlos Alberto, e também o pessoal do TI, que contribui muito para que a gente consiga realizar esse trabalho para vocês, que é o Alexandro e o Lucas. Pessoal, a gente está à disposição em algumas dúvidas, eu sei que estendeu bastante o tempo, né, porque é muito conteúdo, mas a gente tentou resumir aqui um pouco para vocês, nós estamos à disposição, o material vai subir completo
tá? Para a parte da área restrita. Aquela questão do percentual de cidades, de pessoas que moram só, que tem um morador, que tem dois moradores. Por cidade nós temos, então se alguém é de fora e quiser consultar a sua cidade, pode ver como é que está, até porque é um nicho de mercado, é uma tendência, né? Então é importante também para a estratégia das empresas. O pessoal da imprensa, a gente estará à disposição aqui para vocês, nós mandaremos também o release, para quem precisar, no caso, essas informações de forma resumida, e ficamos à disposição. Muito obrigada. Pode fazer o compartilhamento. Muito obrigada pela participação de todos, e nós ficamos à disposição.